A paz, igreja, amém? Peço que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. Amém? Mateus 13. Baixa sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós vamos ter de ouvir a tua voz, de compartilhar a tua palavra, de aprender com o Senhor, como o Senhor mesmo diz para nós fazermos, que é para nós aprendermos do Senhor. E nós estamos aqui mais uma vez nessa noite para aprender do Senhor. Nós te glorificamos por essa porta aberta, nós te glorificamos por essa noite, nós te glorificamos porque nós chegamos aqui, nós vencemos nessa quarta-feira. Muitos talvez desejaram estar aqui, mas não puderam ou não tiveram força, mas nós rompemos, nós vencemos e nós chegamos aqui. Nós te agradecemos por isso, Senhor, muito obrigado. Fala conosco, que nosso coração seja como terra fértil para receber da tua semente, dessa boa semente que é a tua palavra, em nome de Jesus. Que não haja nenhum espírito imundo, roubador da palavra, que não haja nenhuma distração, e que o teu filtro, Espírito Santo, possa estar entre a tua palavra e os corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, segundo aquilo que já tem sido ministrado pelo pastor, sobre a importância de nós sermos testemunhas, de nós falarmos do amor de Deus, né, em tempo e em fora de tempo, em todas as oportunidades. Buscando algo do Senhor, eu entendi que era isso que o Senhor queria reafirmar no nosso coração nessa noite. E você vai perceber que não foge muito daquilo que o Senhor já tem falado conosco, né? Até porque é uma ordem dele, né? Para que a gente seja testemunha dele mesmo, para que a gente propague o evangelho. E não há uma só forma de falar do amor de Deus, há várias formas. E graças a Deus que hoje nós estamos diante de uma delas, que é através da pregação, que é através de um culto. Então gostaria que você fitasse a tua atenção aí nos textos que nós vamos ler. Quero dizer que não é fácil você ministrar o louvor, depois ministrar a palavra, porque você fica migrando as suas emoções, e depois você tem que voltar para a palavra e focar a tua atenção, e você quer ficar na adoração, e depois, mas o Senhor dá graça, graças a Deus que Ele tem dado graça, e eu glorifico a Ele por isso, amém? Então que o seu coração esteja aí aberto, que a sua atenção esteja na palavra, que eu creio que o Senhor vai fazer o que Ele tem que fazer, o propósito dEle para essa noite nos nossos corações. Diz assim, capítulo 13 de Mateus, vamos ler primeiro do 1 ao 9. Tendo naquele dia saído Jesus de casa, estava sentado junto ao mar, e achegaram-se a ele grandes multidões, e de modo que entrando ele num barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E semeando algumas sementes, caíram junto ao caminho, e vieram as aves, e comeram-nas. E outra parte caiu em pedregais, onde não tinha muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra parte caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui Jesus está falando está diante de uma multidão de novo, e ele começa a falar dessa parábola do semeador.
Mas o texto vai falar que muitos não entendiam o que Jesus estava falando sobre essa parábola do semeador. E aí ele tira os discípulos à parte e ele vai explicar. A partir do verso 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é a que foi semeada junto ao caminho. Aqui Jesus está explicando para os discípulos. Porém, a que foi semeada em pedregais, esse é o que ouve a palavra, e logo recebe com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, persevera por pouco tempo. E vinda a aflição ou a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e se torna infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a compreende e dá fruto. E um produz 100, e outro 60, e outro 30. Amém? Por enquanto até aí. Eu glorifico a Deus porque quando nós lemos a palavra, a gente consegue se ver nela. Muitos textos eles são autoexplicativos. Esse texto ele já tem uma explicação. Só que glória a Deus pelo Espírito Santo que não limita, ele traz revelações para nós, ele fala conosco. Cada vez que você abre a palavra, ele se revela a nós de uma forma diferente. E com uma revelação nova, e graças a Deus, porque o Senhor é uma fonte inesgotável. Amém? Aleluia. Aqui nós vemos vários tipos de terra, né? Primeiro a terra que cai à beira do caminho, é aquela que não entende. Nós éramos assim, quando nós chegamos. Outrora você era assim, alguém que não entendia a palavra. Embora houve alguém que semeou na sua vida, você teve um tempo que você não entendia a palavra. E eu sei que você entende, que você lembra dessa época. Talvez há terrenos, e o quais nós já fomos também esse tipo de terra, sem raízes, sem profundidade. São raros os casos das pessoas que conseguem crescer rapidamente. Muita gente não tem raiz, não consegue se aprofundar rapidamente e sofre muito, que é o segundo tipo de terra. Aquela semente que caiu em pedregais. E o texto diz que logo se alegra, mas por não ter profundidade, o inimigo vem e rouba a palavra. Que é a semente que cai em terrenos, em terrenos, em corações, vamos colocar assim, em corações que estão apedrejados, vamos colocar assim, endurecidos. E o terceiro tipo de terra, que também fala do nosso coração, é o coração espinhoso. É o coração que busca primeiro os seus próprios interesses. E eu falo que esse é o tipo é o tipo de terra que mais há dentro de uma igreja. É o tipo de coração que nós mais encontramos. O tipo de terreno que a palavra mais tem dificuldade em trabalhar. O tipo de terreno que busca os seus próprios interesses. Isso sufoca demais a palavra de Deus. Isso sufoca demais essa semente que ela tem sido dada todos os dias. Porque você há de convir comigo, de concordar comigo que a semente é boa. Que a palavra sempre vai ser boa. Porque a palavra não é minha, a palavra não é nossa, a palavra é do Senhor. No texto fala que o problema não está no semeador. O texto frisa que o problema, uma hora é um tipo de terra, outra hora é outro tipo de terra, outra hora é outro tipo de terra. Você já passou pelo estágio em que você não entendia a palavra. Como eu disse, você rompeu esse estágio. Glória a Deus por isso. Você já passou pelo estágio em que o seu coração se encontrava duro. Em que você não recebia a palavra. Que você não aceitava a palavra.
E eu creio que o grande inimigo que nós estamos enfrentando nesse tempo para ouvir a voz do Senhor, eu creio que o grande inimigo que nós estamos enfrentando é esse terreno aqui, o terceiro terreno, o terreno espinhoso, que é aquele que busca os seus próprios interesses. E esse é o grande conflito que a gente enfrenta. Eu ministrei há umas quartas atrás falando sobre um pouco disso. Quando Deus te pede algo, o pastor comentou aqui no domingo, Deus te pede para fazer algo, Deus claramente te pede para fazer algo e você tem os seus interesses. Você tem as suas prioridades e você tem que abrir mão das suas prioridades ou dos seus sonhos ou dos seus projetos para fazer aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Há alguns anos atrás a minha casa era um ponto de célula. Eu não lembro se eu compartilhei isso aqui. E surgiu uma oportunidade de eu fazer um curso específico da área que eu trabalho, na empresa que eu trabalho na empresa de energia. E eu lembro que estava no meio do projeto, foram 4 anos de célula e a gente estava com 2 anos de célula mais ou menos, a minha casa era um ponto. E surgiu a oportunidade de eu deixar tudo, aquelas almas, e fazer o curso, que era para me enriquecer profissionalmente. E eu lembro que companheiros meus fizeram. E aí eu fui dobrar o joelho, aí eu fui clamar ao Senhor, eu falei, Senhor, eu não posso deixar essas vidas aqui. A semente tem sido plantada, tem havido frutos. E aqui do outro lado há o meu interesse profissional. É para me enriquecer profissionalmente. E eu lembro que eu não deixei. Eu não fui fazer o curso e alguns dos meus amigos voaram, decolaram profissionalmente, e eu fiquei com as ovelhas ali na célula, e o Senhor acrescentou mais almas, e passaram alguns anos, conforme os anos iam passando, essas vidas iam se batizando, e eu posso falar para vocês que o meu diploma, em cada batismo desse, não pagava o preço, que era a alegria de ver essas almas se batizando. Mas é um grande conflito, esse espinho que há dentro, muitas vezes que surge dentro de cada um de nós, que são os nossos interesses e aquilo que Deus está requerendo de nós. Um desses frutos está dando aula para as crianças da célula. Tem servido a mesa do Senhor aqui neste lugar. Tem servido o corpo de Cristo. Então assim, há uma grande necessidade de nós continuarmos sendo testemunha, que é o que tem sido falado, de nós continuarmos semeando, e muitas vezes nós vamos nos deparar com nossos conflitos de interesses, como eu me deparei aí alguns anos atrás. Talvez hoje são outros conflitos de interesse que você enfrenta, mas Deus continua falando que há um semeador e há terras para receberem sementes. Mateus 10:36 fala que a seara é muito grande, mas os ceifeiros são poucos. E dentro desse texto que nós estamos lendo aqui, nós sabemos que na semente não há imperfeição. Estenda as suas mãos, estenda a sua mão direita aí. O Senhor colocou uma semente na tua mão. Você é um semeador em potencial. E Deus tem te colocado em terrenos, em situações, em lugares, para você colocar essa semente. Para você depositar essa semente. Como tem sido falado aqui. Para você falar daquilo que Deus tem feito em você. Através dos seus atos. Através das suas palavras. Independente da terra que você vai colocar a semente. O teu dever, o meu dever, o nosso dever é semear. Talvez você está se deparando com muita gente que está com o terreno, com o coração endurecido. Semeia. Paulo fala, 1 Coríntios 3, um é o que planta, outro é o que rega.
mas Deus é que dá o crescimento. Nós não somos Deus. Então, ou nós estamos plantando, ora nós estamos plantando, ora nós estamos regando alguém. Deixa eu te falar uma coisa, e algo que o Senhor colocou no meu coração para mim compartilhar com você aqui hoje. Alguém semeou na tua vida. Eu não sei se você se lembra, quem foi que semeou na sua vida? Alguém regou na sua vida, alguém foi usado para regar na sua vida. Talvez não foi a mesma pessoa que semeou um dia e outro passou noites em claros, talvez orando por você, regando, te visitando, porque você deve ter dado muito trabalho. Com certeza tem alguém que deu muito trabalho aqui. E eu quero te desafiar nessa noite. Assim que você chegar na sua casa e o Senhor te lembrar dessa mensagem, você pegar o teu celular, você tentar achar o semeador da tua vida, ou uma das pessoas que regou, e você agradecer a Deus pela vida dela. Você mandar uma mensagem, talvez ela está precisando hoje. Alguém que semeou na tua vida, alguém que foi usado para regar na sua vida. Amém? Se você se lembrar dessa palavra, chega na sua casa, pega o teu celular e fala: hoje o Senhor me fez lembrar de você. Mas não só isso, o Senhor traz a memória que ou você está semeando, ou você está regando em alguém. Eu conversava com um irmão esses dias e ele falava sobre outro irmão, falando sobre a desenvoltura do irmão profissionalmente. Não, essa pessoa lá na empresa, ela faz e acontece. E ele usou até um termo engraçado. Ele falou assim: essa pessoa, vou usar a minha palavra aqui, tá? Ela troca a roupa da outra pessoa sem a pessoa perceber, quando ela está vendendo, de tanta lábia que ela tem, de tanta facilidade que ela tem. E eu fiquei imaginando essa pessoa, que está há tanto tempo na presença de Deus quanto eu fiquei tentando imaginar essa pessoa. É a mesma pessoa que eu convivo há tantos anos, que eu já convivi há tantos anos, e parecem ser duas pessoas diferentes. Essa não é a mesma pessoa que eu vejo na igreja. Muitas vezes nós fazemos e acontecemos lá para fora, mas nós nos omitimos quando Deus pede alguma coisa para nós. Quando requer algum preço dentro, no reino, a gente se esconde. Como diz a palavra, importa agradar a Deus e não a homens. Muitas vezes nós ocupamos até lugar de destaque, nosso nome tem destaque aí para fora. Mas nós nos omitimos quando as coisas são concernentes ao reino. Ou você está semeando, ou você está regando na vida de alguém. Deus está falando com você nessa noite. Deus está reafirmando aquilo que o Senhor está falando aqui conosco nesses dias. Há uma semente que Ele confiou na nossa mão. Amém? Estratégia não falta. A Bíblia diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá. Como diz Mateus 10:36, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Ô Eloy, coloca aquela imagem para mim, a imagem da foto. Quem viu essa imagem, esse vídeo aí na internet? Eu postei esse vídeo aí. Irmão, como você vai evangelizar, como você vai falar do amor de Deus, o Espírito Santo vai te dar estratégia. Ele vai falar com você dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. E isso Ele faz com perfeição. Oportunidade nunca falta. Eu postei esse vídeo alguns dias atrás. E depois eu percebi que ele estava indo para o mundo inteiro. Um monte de gente estava compartilhando. Gente do mundo inteiro compartilhava, e eu via nos stories assim, em hebraico, em árabe, em japonês.
E aí eu falei, cara, o vídeo não tem como eu mexer, mas a descrição tem. E ele estava chegando a 10 milhões. Eu falei, Jesus, que oportunidade. Olha o que eu coloquei na descrição. E todo mundo sabe que quando um vídeo não tem nada, não fala nada, todo mundo corre para a descrição. 90% das pessoas vai querer entender. E aí eu dei um estalo. E eu falei, eu vou para a descrição, eu vou evangelizar pela descrição. E eu fui lá e escrevi, eu mudei a descrição. Ficou assim, ó, pessoas do mundo inteiro. Atenção, se esse vídeo chegou até você, é porque tem um propósito. Talvez você não está vivendo os seus melhores dias. Talvez por fora você possa até sorrir, para manter a aparência de que está tudo bem. Mas por dentro talvez esteja um sentimento de tristeza sem fim. Eu estou aqui para te dizer que existe um caminho que traz paz para o seu coração. Paz verdadeira. Esse caminho se chama Jesus. Ele é o Filho de Deus que morreu numa cruz para perdoar nossa dívida e nossos pecados que eram imperdoáveis. Jesus te ama e Ele pode mudar a sua vida para que você não viva mais de aparência. Dobre o seu joelho, faça essa oração. Querido Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Me perdoe do meu modo errado de viver, longe da sua presença. Eu te aceito como meu único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida e me enche nessa hora do teu Espírito Santo. Me batiza nessa hora com o seu Espírito e me enche dessa paz e do seu amor que lança fora todo medo. Eu te amo, Jesus, e vou levar esse evangelho para todos à minha volta. Amém. E graças a Deus. E eu falei, Senhor, uau, que estratégia. E eu fui ver hoje, antes de trazer para cá, está com 17 milhões. Então assim, a gente não tem que se importar com a terra. A gente tem que se importar em semear e regar. Porque quem faz é o Espírito Santo. Se você está pregando para alguém, se você está insistindo em pregar para alguém, em anunciar para alguém, e você vê que a terra está espinhosa, está endurecida, irmão, faz só o que você tem que fazer. Só o teu trabalho. Não cessa, não cala a sua boca. Só planta ou rega. Paulo fala, né? Um é que planta, o outro é o que rega. Quem dá o crescimento é... Então eu não faço a menor ideia aonde chegou essa simples oração. Mas ela foi longe. Mas você tem a estratégia do seu dia a dia. Eu me lembro quando, antes de eu entrar na Electro, a gente prestava serviço para a Electro. E a gente tirava a leitura de energia e depois vinham os malotes. Vinham os malotes lá de Campinas. Quem lembra que recebia a conta de energia depois? Não era no mesmo dia, vinha aquele envelopão. Eu chegava, levava os malotes lá para casa, Dani. Sentava, eu tinha que organizar por ordem de entrega. Eu sentava, pegava uma caneta. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te... Acho que deu certo, até hoje ninguém reclamou. Mas eu não me importo com o tipo de terra. Eu me importo em semear. Então o Senhor está falando, está reafirmando. É para isso que nós somos chamados. Um é o que planta, o outro é o que rega. Então assim, nós não temos motivo mais para nos calar, querido. Nós nunca tivemos motivos para nos calar. O Senhor diz que a gente tem que fazer isso em tempo e em fora de tempo. Estratégia, eu sei que Deus te dá de monte. A estratégia que Deus dá para mim, Ele não dá para você. Deus sabe os lugares, os terrenos que você pisa. Deus sabe como é que é na tua casa. Se você é ridicularizado ou não por servir a Deus. Talvez é uma proposta que você recusa para ir para algum lugar num dia de culto. Você está evangelizando alguém sem você saber. Mateus 5,13.
Quem conhece esse texto aí? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Tem um nome, né? É insosso, que fala? O sal que não salga mais? Longe de nós, né? É o famoso, vou falar o português bem chulo. É o não fede nem cheira. É duro, né? Ser crente que não faz diferença em lugar nenhum. Não causa sede, não causa fome. É o 007, pastor, que você falou aqui no domingo. Agente secreto. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O outro. Vós sois o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Se você olhar, parar para analisar, não é uma palavra robusta, não é uma palavra teológica, não é algo que você fala, nossa, eu nunca ouvi. Mas talvez é algo que nós não estamos fazendo. Porque o evangelho é simples. Tinha um pastor das antigas que falava, se você ouve algo repetidas vezes é porque talvez você não esteja fazendo. E eu parei a pensar e falei, nossa, uau, é verdade. O evangelho é simples, já parou para pensar nisso? O evangelho precisava ser simples, porque foi pregado para um povo simples, de fácil entendimento. Outro dia houve uma ilustração que fala assim que foi o Renan que postou uma vez. Fala assim, você não vai comer um belo bife e vai falar, nossa, que sal gostoso que colocaram nesse bife. Ninguém fala do sal. Mas o sal está lá. Quando você come um belo bife, você sabe que o sal está lá, está bem temperado. E logo vem sede. Faz só o seu papel. Que nós possamos fazer só o nosso papel como testemunha. Vós sois o sal. Volta lá no 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então que aonde quer que você esteja, você venha a causar sede. E eu estou falando sério mesmo. Pensa aí no seu ambiente de trabalho, na sua casa, que só o fato de você chegar, realmente haja sede. As pessoas sintam prazer em estar perto de você, porque você é sal. Quando você não está, faz falta. Porque você carrega a presença do Senhor. Você carrega a glória de Deus. Porque aquele que deixa de salgar, aquele que deixa de causar sede, e foi chamado para fazer isso, para nada mais presta. Senão para ser pisado pelos homens. Então mesmo que ao teu redor, ao teu lado, sei lá, qual é o teu ciclo de amizade, aonde é que você está se enfiando aí. Talvez você está se enfiando num monte de gente descompromissada. E isso com o passar do tempo é o efeito manada, né? Eu até separei um vídeo aqui para a gente ver. Você vai andando com pessoas frias e aí você vai se esfriando. Você vai andando com pessoas incrédulas e quando você pensa que não, você também está incrédulo. Você vai andando com pessoas descompromissadas e quando pensa que não, você se torna mais um descompromissado com Deus, com a palavra. Tanto faz eu ir no culto, tanto faz eu não ir. E tantas outras modas que tem por aí, que cerca a gente, e quando você pensa que não, você está rodeado, você está sendo arrastado por essas ondas.
Quando acontecer isso, lembra de Daniel e seus amigos que tiveram a oportunidade de comer do manjar do rei, porque todo mundo estava comendo, estava sendo oferecido para todo mundo manjar a melhor comida ali. Mas Daniel falou: não, eu não vou me corromper não. Fala para o seu irmão aí, você foi chamado para salgar. Você foi chamado para causar sede. Você foi chamado para influenciar, querido. Coloca pra gente, fazendo um favor, Eloy, aquele vídeo. Mas vamos por partes. Vamos apagar as luzes primeiro. Aí, acho que todo mundo vai enxergar. É só uma ilustração de como você tem que ter cuidado. Para que você não seja influenciado. Ela está firme, mas de repente seguiu. Ele vai e faz igual. Não tem só essa pesquisa aí, mas tem outros vídeos parecidos com esse. E na maioria deles, ninguém resiste. A maioria que é colocado no elevador se vira da mesma maneira que os outros. E ali é lógico que a gente colocou algumas coisas que têm acontecido em massa. E infelizmente muitos têm seguido aí a maioria. No caso, no vídeo ali, ninguém resistiu. Todos foram e cederam aquilo que a maioria à sua volta estava fazendo. Então, para você se manter salvo, muitas vezes você vai ter que selecionar bem com quem você anda, hein? Não é fácil não. Tá bom? Se coloque de pé em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, por essa simples palavra, mas eu creio que conforme vem sido ministrado, ela veio de encontro àquilo que está no teu coração, que o Senhor venha reafirmar essa verdade e esse desejo do teu coração é de que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós cremos que o Senhor, Espírito Santo, não é um ser limitado, o Senhor nos dá estratégia, o Senhor nos dá sabedoria, é o Senhor quem nos convence, Pai.
Em nome de Jesus, que o nosso coração nessa noite seja como aquela terra que era terra fértil, terra boa, que dá fruto, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor tem colocado semente nas nossas mãos. O Senhor também tem nos usado para regar terras à nossa volta. Convence-nos, Pai, em nome de Jesus, que nós não nos envolvamos, ó Pai, com essas más influências que têm feito com que muitos venham se apostatar da fé, venham deixar aí seu armamento, o seu arado, em nome de Jesus, que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem falado nesses dias, e não só ouvir, mas ser praticantes, incessantes, Pai, daquilo que o Senhor tem falado conosco, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus que eu oro, e eu te agradeço, porque eu creio que a semente, mais uma vez eu creio que a semente, o Senhor nos trouxe do alto. Amém, e graças a Deus. Amém? Irmãos, vou estar orando já para encerrar, só para lembrar, sexta-feira nós temos uma programação especial, não vou falar aqui. Não adianta ele assistir o culto, graças a Deus, né? Então, hoje é quarta, né? Daqui 2 dias todo mundo lá, e sábado começa a conferência escultória, amém? Sábado, 7h30, domingo, às 9 da manhã, e o encerramento domingo às 18h30, 6h30 da tarde, amém? Vai ser poderoso, o Senhor tem uma semente poderosa para nos entregar, amém? Pai, que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite abençoada em nome de Jesus, e que essa semente, ela dê fruto em cada um de nós, no poderoso nome de Jesus, que o inimigo não roube essa semente dessa noite, no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Aquele que crê, diga amém. Dá um abraço apertado no seu irmão aí, amém? Vá em paz.